Há 15 mil anos se utiliza a pamonha e não existe uma pessoa que tenha morrido por conta disso. Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai debater sobre pamonha. Será mesmo que é pra gente ter todo esse mecanismo contra a plantinha? Será mesmo que ela é tão perigosa assim que ela precisa ser criminalizada e gerar prisão e morte de tantos jovens negros de periferia? Ou será que ela é só uma planta? É isso que a gente vai ver no react de hoje. Achei importante a gente falar mais uma vez sobre esse assunto, já que recentemente vimos o resultado que a guerra às drogas causa para o povo trabalhador, nesse caso especialmente do Rio de Janeiro, né? E como não? O Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu escravizados ao longo da história e a gente sente as consequências disso até hoje no racismo do nosso estado, na criminalização da pamonha, que é uma planta que foi trazida pelos escravizados, que era muito da cultura negra e indígena e que até hoje é criminalizada por conta disso. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui pra gente já reagir juntinho, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o YouTube não gosta quando eu falo da pamonha. E é óbvio, se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente para esse canal continuar, para eu pagar o Mikael, que é editor, para eu poder comprar equipamentos novos, para eu poder sustentar a minha sobrevivência, a minha subsistência, você pode ajudar através do Pix aqui na tela, do Apoia-se Camarada Luna, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, sem enrolação, bora pro react. Vamos falar a verdade? Olha que já começa com este quadro belíssimo, né? Olha este frame. Eu tô vendo aqui ele em Full HD na minha frente com uma telona. Eu consigo ver cada pistilo, cada pontinha branca daqui. Porque, meu Deus, olha que beleza. Tá vendo, né, gente? Já começa assim. Cada tricoma me causa um sorriso. Exatamente, Guilas. Parece um papel de parede do Windows. Que eu teria, inclusive. Eu achei muito foda. Vou até tirar print pra eu botar esse papel de parede. Milho não é assim. Que tipo de pamonha é? Gente. Olha isso. Nevado. Nevado. Olha as sementes, gente. E eu queria dizer para vocês que as sementes da nossa pamonha, elas são riquíssimas em ômega 3. Elas têm várias substâncias que são ótimas para a nossa saúde. Então a gente poderia, inclusive, consumi-las, assim como a gente consome uma chia, uma linhaça, a gente podia estar consumindo as sementes também. Então, é muito bom para comer, é muito bom para fazer óleo das sementes. Só coisa boa. Eu ouvi Camarada Seda, a Leda me patrocina. Olha, gente, sério. Eu apoio, hein? Eu apoio. Quem sabe vem aí um dia uma lojinha da Camarada Luna. Olha a blusa do Akira! Muito foda, tá? A gente está no cultivo, numa região serrana. Tinha um paciente que tem autorização da justiça, né, o HC, para poder ter essa quantidade de plantas aqui. HC, gente, é o habeas corpus. Enquanto a pamonha ainda não é legalizada no Brasil, para você plantar, você precisa ter um habeas corpus, que é uma autorização do juiz para você plantar, para dizer que você pode plantar na sua casa e que você não tá vendendo, você tá plantando para o seu próprio consumo. Então, assim, aquela coisa que Marcelo D2 já nos dizia, jardineiro não é
traficantes, né? Então, por isso é tão legal a gente plantar. E ao longo desse vídeo, vocês vão ver o quanto o cultivo de pamonha por esses jardineiros foi importante para a gente manter, inclusive, sementes crioulas de maconha. Plantas que são silvestres tradicionais, que eram utilizados literalmente pelas comunidades negras indígenas dos nossos antepassados, que são genéticas que foram continuadas por conta dos nossos belíssimos e maravilhosos jardineiros. Muita gente é apresentada a maconha na forma do prensado, outros na forma da gotinha. Mas o que a galera nem sempre sabe é que a maconha é uma planta como qualquer outra, com folha, caule, raiz e flor. E o flor é o que interessa aqui. Neste episódio, a gente vai de ponta a ponta e conhecer várias formas de plantar. Outdoor, indoor, adubo orgânico, adubo mineral, sol, lâmpada e até no banheiro. O que é melhor, o que é pior, o que rende mais? Bom, vamos ver o que essa galera tem para te falar. Nossa viagem começa em Florianópolis, uma cidade que tem flor até no nome. Lá eu conheci o Maurício, um cara lá do Rio Tavares, um bairro que respira skate, surf e maconha. A gente tem esse grupo de cultivadores aí do Rio Tavares, né? São o quê? Umas 10 pessoas sempre foi no início ali, umas 10 pessoas assim, sabe? Alguns com mais experiência, outros com um pouco menos, sei lá, desde 2016, 2016 eu diria, né? Aí os caras, todo mundo tem filho atleta, né? Aí os filhos atletas vão competir no exterior, aí trazia o fértil da gringa pra gente, sabe? Ó, eu queria fazer agora só uma crítica social aqui, pra gente entender essa situação toda, que o quanto é bizarro a gente vê que existem inúmeras pessoas fumando pamonha por aí. Nunca a criminalização fez ninguém parar de consumir absolutamente nenhuma droga. Essa criminalização só permite que em bairros de gente mais rica, não exista uma checagem. Ninguém vai procurar se tem droga ou se não tem droga no bairro de gente rica. Mas no bairro de gente pobre, a gente, o quê? Sai socando a porta, sai entrando socando para ver se na casa da pessoa tem alguma coisa ou não. E assim, o pobre não tem esse privilégio. E aí, quem é de uma certa cor é preso porque é traficante, mas quem é de outra pode plantar de boa, né? Porque também, infelizmente, o HC é uma parada que nem todo mundo consegue ter, porque essas são as consequências da criminalização. A criminalização segrega e prende a juventude preta e periférica. E é esse o problema real aqui. Fertilizante para as plantas, para você cultivar. Documento na porta. Toda a nutrição minha vem através das regras. Enfim, você segue uma tabela, uma coisa tão simples. A hidroponia é uma coisa, cara, pensa, né? Os caras não tinham terra agricultável, né? Japão, Holanda, Israel, sabe? Esse pessoal que não tem, precisava trabalhar um sistema de cultivo mais eficiente. Aí os caras vieram com a hidroponia, né? Então não tem como você ser mais eficiente do que um negócio que se chama Precision Nutrition, né? Nutrição precisa, quer dizer, você dá exatamente o que a planta precisa na hora que ela precisa. A hidroponia, gente, é quando a planta ela cresce só na água e os nutrientes eles vêm todos através da água contadinhos. Então você vai dar literalmente a quantidade de nutrientes que a planta necessita. E a hidroponia a gente vê em vários lugares. Eu tenho certeza que você já comprou uma alface hidropônica aí perto da sua casa, porque tem muito nos mercados de bairro, normalmente. Essa alface hidropônica nada mais é que ela cresceu o quê? Cresceu na água, de alguma forma. E assim, o Brasil, como eu falei, é um país que tem tanta potencialidade. O quanto a gente poderia estar plantando, cultivando o nosso próprio medicamento de uma forma que isso auxiliasse a população e não aprisionasse a população. Não dá a mais, sabe? Não dá a mais, não dá a menos. E aí quando você consegue esse equilíbrio ali na fertilização, cara, é só alegria.
Facilita demais, sabe? Não tem que cuidar nada. Cara, hoje, por causa dos negócios dos HCs, né? É mais fácil o pessoal dar a cara e dizer que cultiva e tudo mais. Mas não era sempre assim, né? Não foi sempre assim. A pessoa que não tem HC tem que estar muito na encolha. Tem que estar muito na encolha e hoje em dia está muito fácil de ir atrás do HC, né? Se tem uma condição, vai que vale a pena. Tem sei lá, um banheirinho de empregada lá que eu tenho, vou usar aquele banheirinho. Totalmente possível, entendeu? Infelizmente, né, a gente ainda tem muitas casas que tem o famoso banheirinho de empregada, gente. Mais uma coisa que demonstra, né, o nosso passado colonial e escravocrata na arquitetura das casas brasileiras, né? Infelizmente, vamos querer dar um uso melhor para esse banheirinho? Vamos querer o quê? Fazer um uso revolucionário desse banheirinho? Talvez seja legal. Totalmente possível de você fazer. Você está ali fumando o resultado, produto do teu cultivo, né? Cara, eu acho que é sensacional você ser capaz de produzir toda a sua medicina, 100% da sua medicina. Depois de chapar o coco na Ilha das Flores, eu rumei norte, para Fortaleza, onde eu visitei a Messi, que tem um cultivo de agrofloresta para atender os seus usuários medicinais. Gente, agrofloresta com pamonha. Isso aqui é o que eu quero fazer, gente. Isso aqui. Esse exemplo aqui é o que a gente vai estar fazendo já já. Daqui a alguns anos. Se já quiser. A AMES tem uma sede, que é uma clínica. Então, lá tem serviços de saúde, né? Então, a nossa ideia é ter esse aparato todo ali que possa dar suporte para aquilo que o paciente precisa. O paciente quer plantar? A gente consegue dar suporte para ele plantar. Temos cultivadores que podem orientar ou até mesmo fazer a consultoria, ir até a casa da pessoa, cuidar desse cultivo. E aí, quando a associação de fato foi formalizada, criou CNPJ e tal, eu comecei a atuar mais de maneira institucional. Então, tá no cultivo coletivo, né? Quem toma mais conta aqui são os outros moradores do sítio. Aqui é uma comuna, são 3 casas, e aí a gente segue conhecimento originário, né? Nós trabalhamos com o ciclo da natureza. Gente, calma. Peraí que são muitas emoções. Gente, primeiro, é uma comuna. Como pegaram essa informação? É uma comuna com 3 casas, ou seja, a gente só precisa de 3 casas para fazer uma comuna. 3 casas, a gente faz uma comuna, faz uma agrofloresta. E não só isso, o que ela acabou de falar? Que eles usam a sabedoria e técnicas ancestrais. Gente... é tudo que eu quero para mim. A gente não pensa no tempo linear, a gente pensa nos ciclos. E aí a gente trabalha com o ciclo lunar. Então, ciclo de colheita, ciclo de poda, ciclo de semeadura. A galera aqui é agroflorestadora. A gente preza por esse tipo de cultivo, por entender que é sustentável. A gente tem 3 espaços de cultivo, né? Isso aqui que é a flora, onde ficam as plantas que já estão no final. E tem as vegas. E é isso, gente. Sabe o que é isso? Tem a bananeira, entende? Tem uma planta, que é a bananeira. Tem uma planta, que é o quê? Boldo. Tem uma outra planta, que é a pamonha. Entende? É uma planta. Ninguém limita você a quantidade de espada de São Jorge que você pode ter na tua casa. Ninguém limita a quantidade de cebolinha que você pode ter na sua casa, a quantidade de orégano que você pode ter na sua casa, mas limitam uma outra planta. Com que objetivo? Por quê? Que é aqui. Provavelmente a próxima leva de plantas vai para o chão, porque os vasos estão cheios. E assim, a gente tenta fazer esse cultivo de baixo custo, né? Então você vê que não tem suporte de grandes coisas de luz, não tem grandes investimentos. Não temos as flores padrão, né, internacional, competitivas e tal, e não é nosso interesse. Porque não precisa, né? A gente só precisa ter o que vai sustentar a gente. E é isso. Nosso interesse é atender uma comunidade de pessoas que precisa do tratamento a baixo custo. Então, além do remédio de baixo custo, de uma produção de baixo custo, do benefício ambiental, da gente estar respeitando os ciclos naturais da natureza, e ainda fazendo essa regeneração de solo, né? Plantando diversidade, gente. A gente tem comida, a gente tem remédio, a gente tem outras medicinais aí. Então não é uma coisa só para maconha. Assim, eu não sei quantitar de fato quanto que a gente pode viver apenas com a natureza. Mas,
cara, a gente consegue viver muito bem apenas com o que a natureza nos dá. E o que a natureza nos dá é de graça. Quem inventou que comida é uma mercadoria foi o capitalismo. Quem inventou que uma planta é droga foi o capitalismo. Quem inventou que pessoas de uma certa cor são menores do que outras também foi o capitalismo. Quem inventou que mulheres são inferiores aos homens também foi o capitalismo. Então, gente, vocês conseguem entender que a culpa é do capitalismo e que a gente precisa superar o capitalismo? Para a gente, inclusive, poder viver de uma maneira mais harmônica com a natureza, respeitando o solo, recuperando o tanto que o agronegócio acaba com o solo brasileiro, o quanto que a agropecuária, o agronegócio, a monocultura destroem o solo, destroem o meio ambiente. Então também é uma forma da gente estar numa relação de harmonia e de sustentabilidade com a natureza, quando a gente tá nesse objetivo que é de cuidar uns aos outros e cuidar da natureza, porque a gente não é nada sem a natureza. Ensinaram pra gente que a gente não faz parte da natureza. Se a gente não estiver na floresta, a gente não tá perto da natureza. A gente é a natureza, a gente é água, a gente é ar, a gente é também faz parte da natureza. Isso foi dissociado da gente. Então a gente precisa também trazer essa sabedoria ancestral e trazer esse respeito com os outros e com a natureza. Indígenas não discriminam outras etnias. Então, assim, a gente pode e deveria aprender muito com os saberes ancestrais para a gente construir uma sociabilidade melhor. E é isso aqui que a gente está vendo na prática, que não é difícil. Não visa só a maconha. A gente entende que o conceito de saúde inclui, inclusive, saúde da terra. Da onde vem o seu remédio? Olha né? isso, de que forma gente. esse remédio chega até você? Como que ele é produzido? De fato, eu tomo como quem toma Rivotril. Quem toma para dormir. Então, é isso. Eu uso como se fosse um remédio. Porque é um remédio. Porque é uma medicina, de fato. É um remédio, é uma medicina. E é isso que ela tá falando. Quão saudável é isso. Olha essa relação de você plantar a sua própria medicação, plantar o seu próprio alimento, sem agrotóxico, sem veneno na nossa comida, sem grandes indústrias passando de mão em mão, processando o alimento. Olha a perspectiva de saúde, como muda, sabe? De uma sociedade diferente. Gente, é discrepante. E aí fiz uma consulta e dentro dessa consulta foi prescrito esse óleo para ser vaporizado. E aí quando eu fui atrás de comprar o óleo, a importação em 2020 era R$6.000 aproximadamente. E aí cara, não é possível, assim, não é viável. Então eu fui atrás de fazer meu HC, comecei a plantar, comecei a fazer na militância mesmo, comprei o meu prensado, tirei a sementinha e eu, fumando aquele skunk, lendo um livro sobre budismo, me deu um estalo. Eu digo, cara, não é sem vergonhice, isso aqui não é malandragem, não é... É remédio. O pensamento suicida acabou. Como pode? E o nosso formato de fabricação do remédio é artesanal. Também é um conhecimento ancestral. É o conhecimento que se usa lá para fazer oleolatos, extratos de tinturas. Então, são conhecimentos muito anteriores a qualquer industrialização, processo de industrialização da cannabis que está acontecendo no momento. A gente já sabia que as plantas têm poderes medicinais, né? Os nossos antepassados, eles utilizavam realmente os princípios ativos de vários remédios que vocês usam hoje em dia comprando na farmácia, vêm de plantas. A pamonha é mais uma fitoterapia que é utilizada há milênios. Há 15 mil anos se utiliza a pamonha e não existe uma pessoa que tenha morrido por conta disso. É um remédio, é uma medicina que a gente coloca no mesmo no mesmo status de uma droga, sabe? E sem a gente perceber também que quando você vai na farmácia, você vai lá para comprar uma droga, porque o nome da farmácia também é drogaria. E a pessoa acha muito comum se entupir de Rivotril, se entupir de estalopram, se entupir de inúmeros remédios tarja preta, mas não acha normal pamonha, que é uma
planta. E, infelizmente, a criminalização faz com que a maioria das pessoas tenha o seu primeiro contato com a planta através do prensado, que é, gente, terrível. O prensado é uma violência, tanto com a planta, com o cultivador e com o usuário. O prensado é uma consequência dessa criminalização. Ali tá cheio de impureza, tem terra, tem bicho, tem amônia, porque aquilo ali é plantado de qualquer jeito. Então tem misturado semente com flor, que normalmente não era para ter. Chega com um bando de substância que também não era para ter, sujidade, e vai fazer mais mal do que bem. E essa, infelizmente, é a porta de entrada para a maioria das pessoas com a pamonha, por conta da criminalização. Então a criminalização prende jovens pretos e periféricos, faz mal à saúde do usuário, porque permite que ele fume algo cheio de impurezas e substâncias que a gente não deveria fumar, e só prejudica a saúde de todo mundo que poderia utilizar a planta para melhoria da qualidade de vida e que tá tomando aí um remédio para dormir, tarja preta, e não usando a cannabis. Então, assim, a gente só tem a ganhar com a descriminalização das drogas. E eu, agora dando uma opinião pessoal, Luna, eu sou a favor da descriminalização não só da ganja, não só da pamonha, mas de todas as drogas. Eu acho que o problema não é o usuário, e que, como a gente inclusive já viu em inúmeros outros lugares onde houve essa descriminalização, isso faz com que as pessoas usem menos. Isso faz com que as pessoas que utilizam isso de uma forma segura, podem correr atrás caso tenham efeitos colaterais. Existem lugares que têm, inclusive, clínicas para que pessoas que têm adição em drogas utilizarem isso de uma forma segura e que tenham um profissional da saúde ali para cuidar das possíveis consequências daquele uso. Os psicodélicos, então os cogumelos, a psilocibina, já estão sendo estudos realizados mostrando o quanto eles podem ser utilizados em casos de estresse pós-traumáticos, em inúmeras doenças, depressão. Inclusive, tem estudos que mostram que, às vezes, em uma sessão de uso de psilocibina com um profissional de saúde ali, cuidando, observando, pode, inclusive, já curar pessoas de depressão e traumas. Então, eu acho que a gente deveria tratar a questão das drogas como uma questão de saúde pública e não como uma questão criminal, como uma boa profissional da saúde que sou. Maconha é só uma planta, só que proibida. E se hoje a gente tem um monte de gente fumando, um monte de gente se medicando com maconha, é porque durante décadas, cultivadores, os growers, botaram sua liberdade em risco para manter viva as técnicas e as genéticas que a gente usa até hoje. Tava dando um tibum lá na praia da Leste-Oeste, Fortaleza, quando conheci o Felipe, que me convidou para dar um confere lá no grow dele, degustar suas flores do Nordeste e extrações caseiras. Me leva! Não, cara, ali por volta de 2012, 2013, final de 2012, 2013, a gente acompanhava já o THC Pro C. THC Pro C, gente, sério, sigam THC Pro C. THC Pro C foi preso antigamente aqui no Brasil porque plantava pamonha. Agora ele mora nos Estados Unidos e faz lives sempre muito divertidas, mostrando inclusive como ele planta a pamonha dele, quais são os tipos de extrações que ele faz, os invasores do quintal dele, que volta e meia invade um urso o quintal dele nos Estados Unidos. Sigam o THC Pro C, um grande beijo pro camarada THC Pro C, bom demais. Um dos primeiros ativistas do Brasil, que lutou e foi preso por isso. E teve um amigo que veio e conseguiu um clone de AK-47. E a gente meio que, sem saber direito onde cultivar, começou a cultivar embaixo do balcão ali. Foi uma colheita até interessante com a primeira. Aí depois disso a gente foi levando, sendo que eu me associei lá com o THC Pro C também, mas penado porque ele foi preso. Se não me engano, em 2016. Aí teve um medo, né, de poder ser preso por estar vinculado, ter nome lá, endereço. Aí a gente matou todas as plantas e esqueceu por alguns anos. Aí veio a pandemia, né? A gente conseguiu umas sementes
E começou no guarda-roupa. E quando foi agora, final de 2023, um amigo tava falando de questão de HC, aí a gente entrou em contato com um advogado, que hoje é um irmão para mim, conseguiu o salvo-conduto, e a gente ele começou o processo e eu já comecei a plantar. Inclusive, tem vários advogados aí, quem segue a galera da Natural TV, quem segue a doutora Jamba, são vários advogados e a gente tá debatendo aqui também com outra galera revolucionária pra gente ver também essa questão. Mas tem advogados do nosso campo que podem ajudar vocês se quiserem tirar o HC de vocês para se protegerem, tá, galera? Mas antes dele começar o processo, né, eu comecei a plantar e dei a entrada no processo, a questão de documentação, aquela coisa toda. Aí desde então não parei, já tô com alguns ciclos aí, sempre evoluindo, percebendo que a planta em si, a gente muitas vezes só quer o fruto, né, que ela oferece, mas acompanhar todo o processo e você ver a evolução de um simples corte que estava de pequenininho até ele virar flor, até ele virar óleo, sabe, é uma coisa que você percebe que tem algo maior do que isso, do que só extrair da planta o que ela pode oferecer. Não é terapia, mas é terapêutico também, né? Quem tem uma plantinha em casa sabe como é. Tem uma sinergia entre o vegetal e o animal. Plantar maconha no Brasil ainda é crime, salvo algumas pessoas e associações que têm recursos legais para plantar para fins medicinais. Sim. Embora esses números sejam cada vez maiores, tanto de pessoas quanto associações que podem plantar maconha legalmente, ainda é muito pouco em comparação à população. Sim. E a maioria das pessoas ainda segue da clandestinidade. E tem muito mais gente fumando e plantando sem HC do que com. E é exatamente isso, né, que a criminalização nos empurra a criminalização também do usuário, não só de quem vende, mas também de quem usa. E a gente, só tá tentando se tratar, tentando também acalmar as dores que o capitalismo nos proporciona, que, né, tem pessoas que usam álcool, que é muito prejudicial e que não existe dose segura. Tem pessoas que têm outros vícios em apostas, vícios em outras coisas, que são muito prejudiciais. A planta é um remédio e mesmo assim ainda é utilizada a desculpa como se ela fosse uma droga super perigosa e viciante, o que não é verdade. Inclusive a gente já debateu aqui neste canal com um médico psiquiatra, prescritor de cannabis medicinal, que desmentiu vários desses mitos. Então vou deixar o card desse vídeo aqui para você se ainda não assistiu. Eu fui conhecer um cara desse lá em São Paulo. A cidade da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Primeiro, eu decidi plantar maconha porque eu pensei assim, eu não posso morrer sem um dia ter experimentado essa sensação, né? Eu quero saber como é que é e tal. Porque no Brasil a facilidade de plantar maconha é um troço absurdo, né? É isso que eu tô falando, eu tenho 6 horas de luz aqui na minha janela. São 6 horas de luz. E com 6 horas de luz eu consigo tirar essas plantas aí que vocês estão vendo, né? Então, meio que qualquer imbecil consegue, é só não atrapalhar demais a planta. Não compro mais desde 2018. Eu comecei a plantar em 2015 e eu fiquei autossuficiente em 2018. Eu fiquei autossuficiente porque eu comecei a registrar tudo que eu plantava, quanto que eu consumia e vendo, eu preciso de tantos gramas por mês, é isso aí, pá. Quando bateu certinho, foi. Eu sou muito minucioso, né? Eu anoto tudo, depois se tu quiser eu até te mostro ali no meu escritório, tem ali meio que o diário, assim, de todos eles, né? Essa data aqui é a data que eu plantei. Essa data eu fiz, quando eu virei pra flora. Essa data aqui, colheita. Esse número, dias de seca. Alquimia, entendem? É uma ciência isso aqui, gente. Muito foda. E é isso, é uma planta. A gente cuida da água, sol e ela dá flor. Ponto. Assim como uma roseira. Esse número quando acabou a seca e começou a cura. E aí vai. E o número em azul, quanto rendeu cada planta. Então é basicamente isso. E aí eu consigo ter mais ou menos uma ideia, né, de que eu cultivei. Esse ano tá ótimo, porque nenhuma planta, por exemplo, deu menos de 10 gramas, né? A minha filosofia atual eu não atrapalho a planta. Eu tento deixar ela fazer o que ela quer fazer e se tem alguma coisa muito dramática, por exemplo, muita folha que tá ficando amarela, aí eu penso em fazer alguma coisa. Se é poucas folhas, eu deixo ela e ela se vira.
Geralmente eu tenho visto que ela realmente se vira. Ela consegue resolver sozinha. Outra coisa que revolucionou o meu cultivo foi quando eu percebi que tu não tem que alimentar as plantas, tu tem que alimentar o solo, né? Porra, isso aí fez uma diferença absurda também nas minhas plantas. Sendo bem sincero, eu fiz uma conta mental que é a seguinte. Sou homem branco de quase 50 anos, morando num bairro de classe média alta em São Paulo. Eu me dou bem com meus vizinhos, eu me dou bem com todo mundo no bairro. A menos que eu cometa um grande erro aí, né? Eu não vou ter problemas, assim, acredito eu, né? Com certeza, com certeza. Isso aí é fato. O que demonstra também o racismo estrutural da nossa sociedade. Então eu tô confiando na sorte, 100%. Mas já pensei, claro, várias vezes, em fazer um HC pra aí não precisar mais contar com a sorte, né? Eu faço de tempos em tempos uma pesquisa no site de notícias brasileiros. Maconha. E aí tu lê, as notícias são sempre da polícia. E aí tu vê onde é que as pessoas são presas por causa de maconha. E é sempre no interior ou em favela. Então, eu considero um privilégio justamente por isso, né? Sim. Porque pessoas brancas, de classe média alta, e morando em bairros de classe média alta, dificilmente vão encontrar algum tipo de problema, especialmente com a flexibilização das leis que aconteceu nos últimos anos, né? Eu acho que a mudança está vindo por conta disso, está se normalizando, né? Que eu acho que essa é a palavra, esse é o caminho, esse é o futuro, normalizar o consumo. Né? O STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 28, que é o artigo que falava que usar maconha, usar drogas é crime. Depois de anos de discussão, eles definiram que portar até 40 gramas de maconha ou ter até 6 plantas não é crime. O que significa? Que você não pode ser preso por causa disso. Mas você vai perder suas 40 gramas, você vai perder suas 6 plantas e dependendo das situações, do lugar, do CEP e da cor da sua pele, você pode ser preso ainda. É a crítica social aí, né? Essa é a verdade. Então, tem várias formas de plantar. O mais óbvio é pensar que o indoor vai ser mineral e o outdoor vai ser orgânico. Mas no Rio de Janeiro eu conheci o Pedrinho, um cara que meteu o indoor agrofloresta. Pode isso? Caralho, o cara meteu um indoor agrofloresta, sério. Pedrinho, vamos fazer uma amizade sincera carioca? Por favor, Pedrinho. Agroecologia, permacultura, que eu particularmente, quando eu comecei depois a refletir, pensar, cara, qual é a cannabis, qual é a maconha que eu quero, eu comecei a pensar que eu queria algo mais próximo disso. Até cientificamente falando, assim, né, de você ter que lidar com essas questões da reciclagem dos bichos, da cadeia alimentar, cadeia de micróbios, né, toda essa simbiose. Isso meio que me interessou mais. E eu comecei a ver uns resultados muito foda, que é possível fazer um orgânico de alto nível igual um hidropônico, igual um sal, né, que a galera chama de sal. Igual um mineral. No solo vivo, né, a gente também prioriza ter plantas companheiras, né, que são consórcios, né, que a gente vai fazer junto da maconha, da cannabis, para privilegiar a questão da rizosfera, né. Caralho. E elas são suas funcionárias. Porra, eu que sou funcionário delas, né? Eu tô sempre tentando alimentar elas e deixar elas felizes. É muito importante isso. Acho que, pô, a minhoca, mano, ela é realmente importante pra caramba pro cultivo orgânico, né? Quando você consegue uma autorização judicial, né, que nem eu consegui pra plantar, o juiz te dá uma autorização de importar sementes, né? Eu consegui a primeira vez, mas aí teve uma segunda vez que eu fui, né? Eu ainda estava dentro desse limite, né? E eu não consegui. Fui barrado pelo Ministério da Agricultura, só para deixar claro. E aí é uma questão que é o seguinte, você pode plantar, mas você não pode conseguir importar uma semente. Como é que você vai conseguir plantar? Como é que a pessoa que quer... E aí você também não pode pegar muda, você não pode trocar com as associações, os pacientes em si não podem trocar. Ou seja, mesmo que você tenha a liberação, o habeas corpus para você plantar, se eles não te liberam de importar a semente, tu planta o quê? Se tu não pode trocar uma mudinha da planta com um amigo. Então, assim, não adianta nada você dar um HC se outras cadeias de produção são proibidas. E como eu falei, ninguém te impede de dar uma mudinha de pimenteira para sua mãe, para sua prima, para sua amiga, mas te impedem de dar uma mudinha de uma outra planta.
mudas entre eles. Então, assim, fica complexo, né? No Brasil é complexo você plantar, mesmo com autorização judicial, porque as leis todas, elas não acompanham a realidade dos pacientes, das associações. O autocultivo, ele tem que ser generalizado, sacou? Legalizado, generalizado. Porra, como é que você vai definir a quantidade de uma planta? É um bagulho abstrato na agricultura, sabe, velho? Como é que você vai conseguir? Você pode tirar 6 plantas, inclusive 1 quilo de cada planta, com 6 plantas, entendeu? E você pode tirar em 50 plantas 40 gramas, em 100 plantas, 6 plantas, e aí? E onde que tu mora? O cara da favela vai ter 6 plantas igual que o cara do Leblon? Não vai. Não vai. Tu não pode dizer pra pessoa que ela pode ter só 6 tomates, 6 manjericão, entendeu? Tem que começar a ter essa visão, sacou? De que é realmente uma planta, que ela faz fotossíntese, que, mano, você tem planta aí caseira que se você der pra uma criança, morre, brother. Entendeu? Existem outras plantas na natureza que você... Entendeu? A babosa e o confrei são plantas que se você tomar errado, tu vai se foder teu fígado. Igual o paracetamol aí, igual o veneno. Boldo é uma parada que as pessoas consomem. Qualquer coisa aí é boldo. Vocês sabem que o boldo tem uma folha específica e que a gente tem um monte de folha aí que parece boldo, que não é boldo, mas que é tóxico. A própria maçã, na semente da maçã, ela tem uma substância que é tóxica, que se você comer em excesso é tóxico. O amendoim também é uma coisa que, se você comer em excesso, também não é muito legal, porque tem substâncias que não são muito legais. A gente tem várias plantas e fitoterápicos na nossa fauna brasileira e não brasileira que fazem mal se a gente utilizar de forma errada na saúde. Então, utilizar essa desculpa para criminalizar a pamonha é uma grande de uma hipocrisia. Não existe justificativa científica para a maconha ser proibida. Entendeu, irmão? Não existe, né? Cara, sério, olha que cidade mais linda. Pena, né? Tão desigual. Eu amo o meu Rio de Janeiro. Eu amo muito o meu Rio de Janeiro. Sério, sou apaixonada por essa cidade. Pensar de morar em São Paulo me gera calafrios. De verdade. E ver o quão desigual é a minha cidade, o quanto a gente podia estar desfrutando igualmente dessa cidade belíssima juntos, e o quanto a gente segrega, a gente afasta. E esse lugar aqui, por exemplo, de lindíssimo que a gente tá vendo, eu não vejo há, não sei, alguns meses, assim, bastantes meses, que eu não vejo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu moro longe. Entende? Então, essa cidade lindíssima que a gente vê, infelizmente, é um cartão postal que é de usufruto de muito poucos. A gente está aqui em Floripa numa reunião de growers, assim, reunindo várias galeras aqui para fazer uma degustação de flores, afinal estamos em Florianópolis. Olha lá a blusa do Rage Against the Machine, revolucionários. E o resultado disso aqui, umas flores muito boas. Paz, justiça e erva na mão. E querem falar que maconheiro é bandido. Gente, a gente só quer paz, justiça e erva na mão. Tá ligado? Se tivesse mais pamonheiros, a gente teria uma sociedade melhor. Qualidade, extrações, tá bonito. Então, a gente pegou todos os baseados e enumeramos por participante, né? Então cada baseado vai ter um número. E cada número representa um participante. Então ninguém aqui sabe de qual que é o baseado de ninguém. Vai começar o Pedrão acendendo o primeiro baseado e ele vai passar na roda. Ele vai acender os 9 baseados e os 9 baseados vão passar na mesma roda. A habilidade do Beck, assim, de ser bom, é tipo assim, pra mim, uma das coisas mais impressionantes. Ele manter o cheiro que ele tem e o gosto que ele tem depois de queimar. Tipo, porque quando ele tá seco, assim, sem queimar ainda, ele é delicioso, assim, vários. Mas aí, quando ele permanece a delícia, quando ele tá carbonizando, assim, é porque o Beck é bom pra caralho, assim, tem muito sabor. Outro brabo. Aí, pô, é isso, né? Provar carbonizando. A camisa dele do Rage Against the Machine é Rage Against the Patriarcado. Muito foda. No final dos 9 baseados, a gente vai passar um caderno e aí cada um vai falar o seu top 3, tá ligado?
Na verdade, Olha o tamanho da cinza. Tipo, pela competição de ser a melhor e que haja uma melhor, porque na Olha real, os velhos pamonheiros chupando a acaba fumaça sendo de muito bom, fora. assim, que eu provei, não sei vocês, mas... Caralho, eu gostei demais. Gostei demais do que eu fumei aqui hoje. Assim, boa, bem feita. E assim, quando você tá passando bem, com as coisas, fumando bem, e uma tem um efeito, e outra tem outro, e uma tem um gosto, e outra tem outro, não necessariamente tem uma coisa assim, isso aqui é melhor do que isso aqui. Agora, tem uns que se destacam, né? 10 votos no número 5. Caralho, eu achei que eu nem ia Chiuíra. 10 votos. 15 votos a número 2. A galera que cultivou. Caralho. 16 votos. A minha planta... Número 8. Fui de norte a sul, de orgânico a mineral. Conversei com muita gente que às vezes parece que não se entende, mas na verdade tem todo mundo o mesmo objetivo: plantar sua flor, fazer seu extrato, seu tratamento ou apenas ficar chapado. Não importa os meios, importa o fim. E pra você chegar lá, tem que estudar, mané. Olá! Bom demais, gente. É isso, cara. É uma planta. É só uma planta. E a gente mata pessoas no mundo inteiro por conta disso. E a gente mata a nossa juventude, prende os jovens negros de periferia por conta dessa guerra às drogas. E é por isso que eu trouxe esse vídeo pra gente reagir hoje, porque é de extrema importância que a gente que tá aqui nas redes sociais falando de comunismo, de socialismo, de construir uma sociedade diferente, que não segregue brancos de pretos, que não discrimine mulheres e homens, que não tenha tipos de preconceitos alguns. Então, para a gente pensar nessa sociedade, a gente precisa quebrar algumas ideias que são concretas na nossa cabeça, e uma delas é essa ideia de que pamonha é algo prejudicial, que é algo que faz mal para nossa sociedade, para gente. Pelo contrário, a gente podia estar vivendo de uma forma muito mais harmoniosa e menos violenta se a gente descriminalizasse todas as drogas, principalmente a pamonha, porque é uma planta. E era isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje. Comenta aqui o que você achou das plantinhas, qual é a sua opinião em relação à criminalização da pamonha. E já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você puder ajudar o meu trabalho e contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o Apoia-se Camarada Luna, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, gente. Legalize já e até a vitória. Tchau, tchau.